Fala pessoal, vou tentar gravar uma aula num formato um pouco diferente. Vou trazer o código aqui já implementado para tentar deixar a aula mais dinâmica e vou apresentar a ideia. A minha dica é pratique, entendeu? Eu vou deixar até o código fonte aí para vocês baixarem e consultarem para não ficar enroscado, né? Por conta de um detalhe ou outro. Mas replica, refaça, refaça, muda, faz do seu jeito, tenta aplicar uma outra ideia. Tá? Então vamos lá. Primeiro o problema, né? Aliás, o tema. Quero falar um pouco sobre interface, né? Na última aula a gente falou um pouco sobre objetos e agora vamos trabalhar com objetos, né? Que são é, instâncias de classes, né? Uma classe vai se transformando em objetos e a gente tem a interface. O que é a interface? Olha só, aqui nesse problema eu tenho um front-end, um view, onde ele tem que ser flexível. Às vezes ele vai carregar informações de uma pessoa física, o documento vai mudar. Eu coloquei só o documento para simplificar aqui e agilizar o nosso treinamento, né? Então ele tem um nome e vai ter um documento. Se for pessoa física, vai mostrar um CPF e a descrição vai mudar também. E se for uma pessoa jurídica, ele vai mudar a descrição aqui do documento e trazer o documento da pessoa. Então a interface, nesse exemplo aqui, ela vai obrigar a classe ter um nome, vai obrigar a classe ter uma descrição do documento, que vai ser o título que a gente vai usar aqui, e vai obrigar a ter o valor do documento, né? Maravilha. Então vamos para a implementação. Então entendemos o cenário, entendemos que a gente vai deixar um front-end, o front-end vai se modelar, como é que vai ser ele funcionando. A gente vai mandar, a gente vai escolher se a gente quer um objeto de pessoa física, um objeto a gente vai ter dois objetos já prontos. Quando a gente escolher um e mandar preencher, ele vai manipular aqui, né, conforme o objeto selecionado. Vamos ver na prática aqui, ó. Tá, aqui a gente tem que entender o seguinte, eu dividi aqui, ó, nesses arquivos para ficar mais bem organizado. A gente vai ter o que? A interface, né? Então a interface ela obriga a classe a ter todas essas informações aqui. Ela não pode ter menos do que isso, mas ela pode ter mais. A gente já vai ver aqui um detalhe. Então eu preciso ter tudo isso daqui. Então eu tenho alguns apontamentos para colocar aqui. Eu ouvi até alguns vídeos do Túlio e tal, recomendo para vocês. Eu gosto de seguir ele, aprendo com ele. E ele mostrou esse macetezinho, vamos dizer assim, esse hackzinho. Porque ó, se eu fosse declarar aqui uma property idade, por exemplo, né, do tipo integer, eu preciso colocar um read e um write, se eu quiser que ele leia e escreva, né? E um write, eu preciso colocar esses dois carinhas aqui, se eu quiser que ele leia, se eu quiser que ele escreva, eu posso fazer só um ou só outro, mas se for completo, aí aqui eu preciso colocar no read, eu preciso colocar um get, porque aqui ele nem aceita, por exemplo, se eu colocasse só o nome da variável, por exemplo, f idade. E aí eu colocasse aqui f idade, ele também não aceita interface trabalhar desse jeito. Então uma opção é essa e a outra opção seria eu colocar, eu precisaria de um get para ele trazer as informações aqui de leitura e eu preciso de um set idade para ele setar, para ele gravar aqui, setar as informações. Aí automaticamente eu preciso vir aqui e acrescentar uma function que vai ser o meu get idade, né? E ele vai me retornar aqui um integer, né? E eu preciso de um procedure set idade, que ele vai setar um valor constante value do tipo integer. A partir do momento que você quer definir uma property,
você precisa desse complemento todo. Então, o que acontece é que eu iria aumentar essa... Eu teria que colocar uma property em cada um dessas propriedades aqui, do nome, do documento, descrição e valor. Então imagina que se fosse 10 ou 15 ou 20 ou 30, então você economiza. Aí eis a questão, vou deixar o dilema para vocês aí, né? É preguiça versus agilidade, né? Depende do ponto de vista de cada um. Tem algumas coisas a se pontuar nessa questão aqui, ó. Se eu for usar esse cara aqui, na hora de usar ele, olha só como é que fica o uso dele. Em vez de eu colocar nome, dois pontos e uma string, né, para ele receber essa string como uma property, nesse caso eu preciso colocar entre parênteses alguns detalhezinhos, né, se você achar estranho e tal, né, enfim, tá na escolha do cliente aí. Então, se você não se incomodar em utilizar desse jeito, e para você ler, se fosse para você receber aqui, por exemplo, uma variável nome aqui do tipo string, né, basicamente ficaria igual até, né? Daí seria assim, o nome recebe esse cara aqui, ó. O que acontece ali, a gente está usando uma sobrecarga. Vamos dar uma entendidinha nisso antes de seguir. Ó, aí aqui, então, o que acontece é o seguinte: eu tenho duas funções com o mesmo nome. Ó, essas aqui são duas funções com o mesmo nome. Ó, F pessoa física nome, S pessoa física nome. O que acontece é que quando eu passo um parâmetro, a própria linguagem aqui no caso Delphi, ele já sabe, que chega até nele aqui e fala assim, opa, o cara tá passando o nome, então ele quer usar a função nome. Mas eu tenho duas aqui. Se ele me passar uma string, então eu sei que ele quer usar essa linha aqui, então ele assume esse comando. Agora, se ele não me passar nada, então ele está querendo que eu retorne para ele uma string, certo? Então isso é o overload. Eu deixei aqui aberto antes que eu me esqueça, por causa do report memory que a gente vai usar esse cara aqui, ó. Tá? Lembrando aqui como é que abre ele, ó. Project view. Aí você vem e adiciona, já está pronto aqui nesse fonte, né? Mas você adiciona aí no seu treinamento. Certo? Então isso daí, pessoal, é o chamado de overload. Acho que eu falei overview, né? É overload, né? Aonde você vai sobrecarregar. Overload é sobrecarregar em inglês. Esse nome, eu tenho um nome de um jeito e de outro. Eu posso ter quantas sobrecargas eu quiser, mas tem que ter parâmetros diferentes. Ou eu estou recebendo, eu poderia ter um nome aqui, recebendo nome e sobrenome. Dá para você ter aqui, ó, vírgula, sobrenome. Né? Então, se eu passasse dois, ele viria cair duas strings, ele vai cair nesse método aqui. Eu trato nome, sobrenome, concateno e tal. E assim por diante. Posso fazer quantas variações eu quiser, contanto que elas não se repitam. Alguma coisa tem que ser diferente. Beleza? Essa é a sacadinha, é um jeito diferente de se fazer a mesma coisa. Fechou, então eu vou tirar aqui esse cara aqui. Então a gente entendeu aqui a interface, a estrutura dela. A gente entendeu aqui o overload e a gente entendeu que em vez de usar property, nós estamos usando functions. E agora tem um outro detalhezinho aqui, um outro macetezinho, que é esse cara aqui, ó. Nessa função aqui, eu quero e preciso que ela me retorne uma string, o nome da pessoa, certo? Então não tenho o que fazer. Nessa outra, eu quero gravar o nome da pessoa. Porém, eu estou usando aqui um recurso chamado programação funcional.
aonde eu retorno o objeto para mim continuar a usar ele. Então eu não terminei de usar ele, eu posso ficar usando ele contínuo. Aqui inclusive, dá um Ctrl Z aqui, acabei não usando ele, deixa eu apagar aqui, ó. Aqui, ó, quando eu seto o nome, o que que eu fiz aqui, ó? Eu tenho a variável, que é o meu objeto, e aí eu estou acessando esse cara. Aqui eu não preciso usar ele de novo, ó. Só que aí eu preciso tirar esse ponto e vírgula daqui, né? Porque não acabou o comando, né? Tem que tirar esse ponto e vírgula daqui. Então a gente tem até os dois tipos aqui, ó. Inclusive a indentação, que é o alinhamento, costuma ficar até assim, ó, ponto, quer dizer, é um estilo, né, que você pode adotar aí. Então eu vou, ó, Ctrl F9, eu vou rodar, ó, só para ver, ó, tá vendo? Ele aceitou de boa. Antes estava assim e agora a gente usou o funcional. Porque o que que ele faz? Ele vai lá, grava o nome, vamos dar uma entrada aqui na, ó, pessoa física, classe da pessoa física. Então aqui, ó, ele vai gravar o nome, ele vai entrar aqui porque eu estou mandando um parâmetro. Vamos entrar aqui, ó, Ctrl no nome da função. Esse cara é o que faz a mágica. Self em inglês é você mesmo. Quem que é você mesmo? A gente está na classe de pessoa. Aqui você vê a assinatura do método, né? Você está dentro da classe pessoa. Então ele vai preencher a variável aqui do nome e vai retornar ela preenchido. Aí, então, ele aceita, o Delphi entende, eu coloco um ponto e vejo outras opções. Tudo isso são opções que eu tenho dentro do meu objeto pessoas. Olha só, ele me mostra todas as alternativas que eu tenho. Eu tenho uma função que me retorna string, né, chamada nome. Eu tenho uma função que ela me retorna um iPessoa, ó, que é a classe que ela pertence, é o pai dela, na verdade, né? E aí eu mando o nome, eu seto um valor e ele resulta a própria classe. Então isso me permite eu vir aqui e chamar outro recurso da classe. Aí eu venho aqui e chamo outro recurso. Lembra que eu coloquei um ponto e vírgula aqui, ó? O ponto e vírgula fala para o Delphi assim, Delphi, eu já acabei aqui, ó, essa linha já está pronta. Aí ele fala, mas então isso aqui está incompleto, certo? Quando eu tiro esse cara e o objeto me permite fazer isso, né? Esse objeto me permite trabalhar funcional. Esse método e daí eu chamo esse outro método e daí eu chamo esse outro método, certo? Ou eu posso fazer desse jeito. Então já ficou as duas opções. Maravilha. Então, aqui eu expliquei então sobre a sobrecarga, expliquei sobre o funcional e expliquei sobre esse hackzinho, esse estilozinho aqui que economiza, né, agiliza, depende do ponto de vista. Eu não preciso colocar uma linha a mais aqui de instrução em cada item que eu preciso colocar. Show de bola. Seguindo adiante, vamos ver as classes aqui. Então eu vou implementar duas classes, uma classe de pessoa física e uma classe de pessoa jurídica. O que eu preciso fazer para implementar? O que você precisa aqui para começar do zero? Você precisa vir aqui a um outro detalhe aqui, ó. Por que esse cara aqui é uma interface? Aliás, o que diferencia esse cara aqui de não ser classe e ser interface? Justamente essa declaração aqui, ó. A gente costuma utilizar o I de interface, né? E o T de classe, que ele T vem de type, na verdade, né? Certo? Então são as boas práticas, as recomendações ali, certo? Então o que muda é isso daqui, ó. Quando eu vou trabalhar com classe, eu coloco um igual class. E quando eu vou trabalhar com interface, eu coloco um igual interface, certo? E fora isso, se eu fosse criar só uma classe simples, aqui, isso daqui é uma classe simples, fechou, um abraço. Aí eu posso vir aqui e herdar de uma outra classe, por exemplo, T-pessoa, né? T-frame, T-form, né? Eu posso herdar da onde eu quiser aqui, certo?
Mas, no nosso caso, nós estamos herdando do quê? Vamos entender esse cara aqui, ó. Quando você trabalha com interface, pessoal, isso é obrigatório, obrigatório, tem que seguir, não tem como eu ficar sem esse cara aqui, ó. Porque porque é assim que funciona a engine, o núcleo, o core do Delphi, certo? Então faz parte da linguagem. É, e o que, que esse cara aqui nos oferece? Esse cara nos oferece algumas funcionalidades automáticas. Por exemplo, o destruir o objeto automático. Então, quando eu associo esse cara, eu falo assim, ó, o Delphi, eu vou criar essa classe aqui, mas eu quero que ela herde, ela faça parte dessa classe pai aqui, ó, e interface object. Sempre você vai escrever isso. Observa aqui, ó, pessoa jurídica. Class T interface object. Sempre, sempre. Vai trabalhar com interface, você copia e cola de algum lugar até você decorar e sempre vai usar esse T interface object, que é do próprio Delphi. Esse daqui é uma classe nativa do Delphi. Ela nos garante eu não preciso mais, quando eu dou um create nessa classe, vamos pegar aqui, ó. Ah, aqui a gente tem a gente tem aqui o form create. Aqui, quando eu vou criar o meu formulário, eu estou criando as minhas classes. E por ela ser interface, e outra coisa, outra coisa, tem que ser interface aqui, ó. Se eu mudar aqui para F pessoa jurídica, física, aí aqui já não está interfaceado, eu estou com problema, certo? Então eu preciso utilizar a minha interface, que no caso aqui é o i pessoa, que é, olha só, pessoa física, que está aqui, ó. Então eu estou falando assim, você faz parte dessa interface. Então por isso eu posso vir aqui e falar assim, que tipo que é esse objeto? E pessoa. Que tipo que é esse objeto? E pessoa. Onde é que eu vou diferenciar esses caras? Na hora de criar. Na hora de criar aqui, ó. Na hora de criar, eu vou criar a pessoa. Aí eu preciso usar uma classe. Aqui eu não vou usar e pessoa. E pessoa.create, certo? Aí você não usa a interface para criar. Você usa a classe que pertence à interface. Por que que ele aceita essa classe aqui? Porque aqui você tem o iPessoa como herança. Tudo que está entre parênteses, você está herdando para essa classe aqui. Certo? Então eu criei esse cara. E daí eu não preciso destruir. Observe que não tem o destroy. Se eu vier aqui nas versões mais novas, aqui não sei desde quando, mas eu sei que na versão antiga ele deixa você vir aqui e pegar esse objeto aqui, né, que a gente está criando. A gente está criando. Vou pegar esse objeto aqui e vou destruir ele, né? Aqui, ó, free and new, que ele libera da memória, limpa e libera da memória. Ó, ele já vai ficar até com o vermelhinho aqui, ó. Se eu compilar Ctrl F9, o próprio Delphi ele já vai falar assim, ó, incompatível tipos, TObject e pessoa. Ele está querendo dizer que ele ele não é um TObject para você destruir. Ele não é um objeto convencional, né? Então, por isso que ele está de erro. E o i aqui no nosso nome, por isso que se a gente usar as nomenclaturas corretas, você bate o olho aqui e já fala, ah, esse cara aqui ele é uma interface, ó, então eu não vou poder destruir ele. Entendeu? Se eu colocasse qualquer outra coisa aqui, se eu colocasse um T pessoa aqui, eu ia sofrer um pouquinho até ir lá e descobrir. Eu ia ter que vir aqui, ué, mas esse cara aqui, se a interface fosse ter aqui, ó, entendeu? Como boas práticas tem bons resultados, né? Porque uma hora vai doer e você vai entender a dor. Então, então é por isso que eu precisava ter colocado o i em vez de ter aqui. Eu precisava ter colocado o i, porque daí quando estourou o erro aqui, eu já bati o olho e já me liguei que era interface.
certo? Por isso, alguns padrões, a gente segue algumas normas. Maravilha. Então, quer dizer, moral da história, não precisamos destruir. Isso vai resultar memory leak? Não vai resultar memory leak. Ó. Se eu rodar o projeto, né, ele já criou aqui os meus carinhas, já criou. Aí eu vou fechar ele aqui. Se tivesse memory leak, ele ia estourar ali. Maravilha. Vamos agora ao... Entendemos aqui, ó, a nossa classe. O que eu implementei aqui na nossa classe? Eu fiz um Ctrl C e Ctrl V aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V e saí implementando todos esses caras aqui, ó. O que o nome faz? O nome, o que o nome faz? O nome, ele é uma função e vai me retornar uma string. Então eu precisei declarar uma variável. Como é que estão nossas variáveis? Essas aqui são nossas variáveis globais no sentido da classe, entendeu? Que em todos os métodos eu consigo usar ela. Então, se eu estou aqui na classe documentos, se eu precisasse, eu poderia acessar o fnome aqui, ó. Ela é global nesse sentido, mas não é global. Enfim, na aula passada a gente viu isso. Volta lá se tiver dúvidas sobre esses tipos de variáveis aqui. Deixar nos cards aí. Maravilha, então eu precisei criar, para mim armazenar o nome, eu precisei criar uma variável aqui do tipo field f, né? Precisei criar uma para o documento descrição, né? Que é a descrição string, e uma valor, documento valor. Eu coloquei double aqui só para simplificar, tá, pessoal? Poderia ser string e tal, enfim, só para a gente treinar aqui. Vocês podem e aconselho vocês a refatorar, mudar, coloca do jeitinho que vocês querem. Quiser colocar formatação, vocês vão treinando. Isso daí vai te dando poder de ninja, entendeu? Repetição, repetição, repetição e paciência. Show! Então, o que eu fiz aqui nesse cara? Eu precisava retornar uma string, então result f nome, é o nome, me retorna a variável nome, né? Aqui, ó, o nome e o nome. E esse cara aqui, o que eu precisava fazer? Eu estou chegando aqui, isso aqui é um parâmetro, tá vindo esse parâmetro para mim. Eu vou colocar então o parâmetro dentro da variável. E aí, o hackzinho aqui, o macetezinho do funcional, ó, eu estou retornando a própria classe. Então, eu result e self, que é a própria classe, o próprio objeto instanciado, certo? E assim para todas as outras. Deixa eu voltar aqui, ó. Documento descrição. Como é que eu não confundo aqui, né? Ó, é uma função, precisa de um result. O que está retornando? String, então eu retorno uma variável. Qual variável? O próprio nome da função, certo? Esse cara aqui é uma função, precisa de um result. Ele resulta a classe, a minha interface, que é a mesma coisa de eu pegar a classe. Eu preciso, na verdade, retornar o self aqui, sem opção. Tem que ser self. E o que esse cara, ele está me mandando um parâmetro. O que eu vou fazer com esse parâmetro aqui? Eu vou pegar esse parâmetro e colocar dentro da variável, com o meu comando de atribuição. Fechou? E assim por diante. Tanto nessa classe quanto nessa classe. Maravilha. Então, apresentei a interface, apresentei as classes e agora vamos para a visualização aqui da coisa funcionando. Então, eu tenho o meu, o meu view, onde eu vou mostrar o nome e onde eu vou mostrar meu documento. E eu vou, em tempo de execução ali de preenchimento, eu vou preencher essa descrição aqui, esse caption aqui, esse label. Então eu vou escolher aqui. Aqui eu coloquei dois objetos bem manual, bem simples. A gente viu na aula passada usando objetos, mas para esse exercício eu achei mais fácil e mais complicado ser só um combo box aqui no itens, ó. Itens, eu só falei assim, ó. O primeiro é físico, o segundo é jurídico. Só adicionei na mão dois itens, porque se o cara escolher um, aí aqui no preencher, eu coloquei inclusive até direto no clique aqui, tá? Pessoal, isso daqui eu foquei bem na prática aqui, deixei alguns detalhes de lado. Vocês refatorem aí para treinar. Transforma isso daqui num
procedimento e tira do clique, né? Refatora o nome, vai fazendo os exercícios aí. Aqui, ó, eu apresentando aqui o case para quem ainda não viu, os iniciantes aí que estão seguindo, né, as minhas aulas, o case que ele vai selecionar. Case é caso o combo box. E aqui ó, o item selecionado, ó, item index é o item selecionado. Da onde? Do combo box. Então, caso isso daqui for, né? Então, caso esse for de 0, se for 0, esse cara aqui é um número. Quando eu estou selecionado, né, ou é o 0 ou é o 1, é os dois itens que eu tenho. Ele começa do item 0. Se for o 0, então é pessoa física. Pela ordem ali também, não é mágica, né? Se eu vier aqui inverter, eu tenho que inverter minha programação ali também. Se eu vier aqui no itens, ele segue a mesma ordem, certo? Se eu inverter aqui, eu preciso inverter na programação. Fico um pouquinho amarrado nesse caso. Então, se for... Aí, olha só, aqui tá a magia, pessoal. Prestem atenção. Respirem aí e entendam a interface. Esse cria uma variável, a variável local, por isso L, clientes, ele é i pessoa. Então, todas as classes que forem i pessoa, ele aceita ali instanciar ali dentro desse meu coringa. Então, ele aceita tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então aqui eu manipulei o seguinte ali, eu falei assim, ó, se eu precisar de uma pessoa física, então grava aqui dentro a pessoa física. Se for jurídica, grava aqui dentro a pessoa jurídica. E aí eu usei ela, cara, eu usei ela aqui, ó, coringa, eu peguei aqui, ó, cliente, nome, grava aqui para mim. Cliente, valor do documento, grava aqui para mim. E a descrição do documento, grava aqui para mim. E aí a mágica acontece. Então, quando eu seleciono físico, ele acessa o objeto da físico. Quando eu seleciono jurídico, ele armazena aqui na minha variável coringa, que é essa variável coringa. Olha só, ela está aqui. Deixa eu dar um Ctrl F aqui, ó, F3. Ó, a variável coringa, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ó. Então, se eu acoplo aqui dentro aqui a pessoa física, eu estou apontando, entendeu? Isso aqui é apontar. Observe que eu não tenho create desse cara, eu não crio esse cara. Eu crio esse cara aqui, ó. Eu crio esses dois e deixo pronto. Quando abre o meu formulário, eu deixo duas variáveis prontinhas para usar. E aí aqui eu falo assim, eu aponto, eu falo, esse daqui eu não dou create, eu só deixo lá instanciado, prontinho. Eu deixo só, na verdade, definido. Não, isso daqui é instanciar, né? Esse aqui eu não instancio, eu só preparo. Falo, Delphi, cria uma var aí e deixa prontinha. Quando eu precisar, eu te falo. Opa, ó, aqui eu estou precisando. E aponta essa instância aqui, aponta para esse cara. E agora a gente usa ele. Vamos rodar para a gente ver aqui. Repita e repita esse vídeo, volta, não é um tema 100% simples, né? Então assim, ó, eu quero físico, preenche para mim. Então ele pega, quando eu mando ele preencher, ele faz o que? Ele vai pegar aqui no if, ele vai falar, ah, é 0, então eu vou pegar o objeto físico e colocar dentro da variável que vai ser utilizada aqui embaixo para preencher, ó. Aqui eu estou preenchendo. Agora eu quero, ó, observe aqui, ó, preencher o nome pessoa física e o documento da pessoa física. E aqui, ó, CPF. Aí é jurídico, preencher, aí ele pega os dados da pessoa jurídica, muda aqui o caption e muda a descrição. Moral da história, só relembrando um detalhe que eu acho que eu não comentei aqui, na hora que eu crio o formulário, né, que é o nosso view, que é esse cara aqui, né? Na hora que eu estou criando ele, eu estou criando os objetinhos aqui e estou populando ele, preenchendo ele. Então eu deixei preenchido para a gente treinar e testar aqui. Então eu tenho um registro de pessoa física e tenho um registro de pessoa jurídica. Isso daqui, imagina que possa estar vindo de um select do banco de dados e você está preenchendo os seus objetinhos aqui, certo? E ali na hora de você usar.
Bom, pessoal, acho que é isso. Eu recomendo que você assista novamente esse vídeo, que você treine e deixe nos comentários aí as suas dúvidas. Se quiser mandar aí, eu vou deixar um e-mail para você mandar dúvidas para mim poder criar outras aulas. E é isso aí. Valeu, a gente se vê na próxima.